Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, bora lá resolver uma equação trigonométrica no intervalo que vai de 0 a 2π. Então, olha só, eu resolvi uma equação em que nós tínhamos aqui a incógnita cosseno de x. Qual é o problema dessa equação agora? Essa equação ela tem como incógnita seno e cosseno. E aí a gente tem um problema aqui, tá bom? Como que a gente vai sair desse problema? Tem uma relação chamada de relação fundamental da trigonometria que diz que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo vai resultar em 1, certo? Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar na nossa equação, que tem duas incógnitas, a gente vai pegar o termo que está ao quadrado e vai, pela relação fundamental, fazer uma substituição. Então eu vou isolar na relação fundamental o termo que está ao quadrado, que é o seno quadrado de x. Então eu vou isolar esse cara. Então vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então a gente já tem um substituto na nossa equação trigonométrica para o seno ao quadrado de x. Quem é? 1 menos cosseno ao quadrado de x. Joia? E aí vamos resolver agora essa equação trigonométrica aqui. Vou fazer a distributiva, então vai ficar 2 menos 2 cosseno ao quadrado de x. Vou copiar isso aqui, menos 1, igual a zero. Tá bom? Vou trazer aqui só para ganhar um espaço. Ou melhor, vou deixar aqui sim, fazer embaixo, na sequência. Então vai ficar menos 2 cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x. 2 menos 1 dá 1 positivo. Tá. Aqui, para a gente não trabalhar com esse a negativo, que é o menos 2, vamos multiplicar toda essa nossa equação por menos 1. Fazer isso só para não trabalhar com o a negativo, tá? Aí menos 1 igual a zero. Tá. Como que a gente vai resolver então? Agora essa equação tá bonita, ó. Nós fizemos um ajuste nela, então a partir dela a gente vai resolver agora. A nossa incógnita é só cosseno x. Como que a gente faz então para resolver uma equação trigonométrica do segundo grau? A gente vai usar aquela mesma ideia da resolução de uma equação quadrática do segundo grau, que é calculando o delta. Então, para isso, vamos identificar quem é o A. O A é o 2, o B é menos 1, tá? Aqui é como se tivesse 1 negativo, e o C é menos 1. Então, quem é delta? Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tem outras formas aí da gente encontrar a resolução, tá? Eu vou fazer usando o delta. Menos 1 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta igual a 1 menos com menos. Vamos fazer aqui primeiro, numa multiplicação, o jogo de sinal. Menos e menos, mais. 4 vezes 2 é 8, vezes 1 é 8. Então, delta igual a 9. Está aqui, delta 9. Bora, então, achar quem são as raízes. Lembre-se agora, a incógnita é cosseno de x, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, tá bom? Então vai ficar assim, ó, cosseno de x igual menos b menos 1, mais ou menos raiz de 9, 2 vezes o a, que é 2. Agora vamos voltar aqui, só para ganhar esse espaço. Cosseno de x, então, vale menos e menos vai dar mais 1. Mais ou menos raiz quadrada de 9
O número que elevado ao quadrado dá 9 é o 3. Então, raiz quadrada de 9 é 3. E aqui, 4. Então, quais são as duas possibilidades que a gente tem aqui? Cosseno de x igual 1 mais 3 dividido por 4 e cosseno de x 1 menos 3 dividido por 4. Cosseno de x, então, é 4 dividido por 4 é 1. Menos 3 mais 1 dá menos 2 sobre 4. Ou, simplificando, menos meio. Então, nós chegamos para esses dois valores aqui do cosseno. Cosseno de x igual a 1 e cosseno de x igual a menos meio. Porém, lembrando agora que para a gente encontrar a solução, a gente vai lá no ciclo trigonométrico. Tá? No ciclo trigonométrico, nós vamos identificar onde que é o cosseno Deixa eu melhorar aqui só um pouquinho, tá? Estranho. Ó, então vamos lá. Eixo do cosseno, aqui é 0 grau, 90, 180, 270, 360. Vou colocar aqui os valores em radiano. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Bom? E vou identificar os valores numéricos. Os valores numéricos, para o caso do cosseno, a origem, o valor máximo é 1 e o valor mínimo menos 1. Né? Menos 1, 0 aqui e 1 aqui. Joia? Vamos identificar então. Ele fala assim, ó, cosseno de x igual a 1. Vamos na reta e vamos fazer um ponto. Ó. 1 está aqui. Então, se esse ponto é a solução, esse ponto refere-se a quais ângulos, no caso do cosseno? A 0 grau e 360 graus. Então, vamos colocar aqui, ó. Cosseno de x igual a 1. O x, então, é 0 grau ou 360, tá bom? Vou colocar também em radiano. Então, radiano é 0 e aqui é 2π. Tá? Então, em grau e radiano. Depois, cosseno de x igual a menos meio. Vou lá no ciclo agora e vou identificar menos meio. Menos meio é esse ponto aqui. Menos meio. Quem é menos meio? São esses dois ângulos aqui, ó. Esse do terceiro e esse outro do segundo. O valor do cosseno deles, ó, também dá menos meio. Então, são esses dois ângulos aqui. Só que esses dois ângulos, eu tenho que encontrar o valor de cada um deles agora. Para isso, a gente vai usar a referência. E a gente vai esquecer esse sinal negativo aqui, ó. Esquece por hora o sinal negativo para a gente encontrar apenas a referência no primeiro quadrante. Quem é ou qual é o ângulo que o cosseno é meio? 60 graus. Cosseno de 60 é meio. Só que eu não quero os 60, eu quero esses dois. Só que eles são simétricos. Então aqui é o 120. Lembra, no segundo quadrante, a gente faz 180 menos o ângulo de referência. Por isso que nós tivemos que encontrar essa referência tirando o sinal negativo, tá bom? E quem é o terceiro? O terceiro aqui é o 240. Como que a gente chegou nele? 180, que é esse cara aqui, né? Que a gente usa para achar ângulos do segundo e ângulos do terceiro. No segundo eu subtraio. No terceiro eu somo
60 graus, por isso que dá 240. Então, aqui a gente tem que o ângulo em graus são 120 e 240. Maravilha? Eu vou colocar aqui também os valores deles em radiano. 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Se ainda há dúvida, se você já está em equação trigonométrica, provavelmente a dúvida de transformação de grau para radiano já não é mais o problema. Mas ainda se houver, né, a gente faz assim, aquela regrinha de 3, né, 180 equivale a π radiano. Então 120 equivale a x. A gente faz aquela multiplicação cruzada, 120 vezes π. E aí simplifica o máximo que der. E aí o resultado vai ser, então, 2π sobre 3. Tá bom? Essa é a ideia. Mas aqui já não pode ter mais essa dúvida. Voltando aqui, então. Agora, para a gente responder quais das soluções nós vamos ficar, a gente tem que ir lá para o intervalo. Vou voltar lá para o enunciado da questão e ele fala assim, ó, o x está entre 0 e 2π. O zero, inclusive, ó, o x é maior ou igual a zero, só que ele é menor que 2π. Opa, se ele é menor que 2π, então essa solução não faz sentido para nós, ó. O 360 está fora, né? Que é o equivalente ao 2π. Então, x é só 0 grau, que o zero pode, o zero não é problema. Ó, tá em radiano aqui, né? Esse intervalo está em radiano. Então, esse zero é o zero radiano, que equivale ao 0 grau. Então, ó, vamos pegar só, então, radiano. Então, aqui tem uma resposta, porque é menor, é maior ou igual. X é maior ou igual. Então, esse cara entra. Esse cara também entra e esse também. Então, essas três soluções. 0, 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Então, nós temos três soluções. Tá? Então eu vou responder assim, ó, solução é x pertence aos reais, tal que, melhor, x igual a 0, 2π sobre 3, 4π sobre 3. Maravilha? Tá bom? Vou fazer aqui só x igual e x igual. Tá? Joia? É isso aí, galera. Qualquer dúvida, volta, pausa o vídeo e persistiu a dúvida, deixe comentário. Não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Um abraço, bons estudos.